E aí pessoal, beleza? Vamos falar hoje sobre o meu próximo livro, o livro que eu estou escrevendo, e também sobre o meu processo de escrita. Eu geralmente escrevo alguns rascunhos à mão, eu tenho alguns cadernos preenchidos à mão, e nesses cadernos eu coloco algumas ideias, e depois eu volto para esses cadernos e tento ver se tem alguma boa ideia ali, e a partir daí eu começo a escrever algumas histórias. É daí que surgem meus contos, meus romances e minhas peças de teatro. Eu também gosto de fazer o que eu chamo de sistema de colagem, que é pegar ideias diferentes que eu escrevi nesses cadernos e procurar articular e juntar na mesma história. O meu próximo romance vai se chamar Dona Nazaré e eu tinha escrito num desses cadernos a ideia inicial dessa história, né? Eu escrevi a história de um homem que volta da guerra e ninguém da família dele se lembra dele. Eu peguei essa ideia, comecei a rascunhar, comecei a escrever a história e eu tive que ampliar algumas coisas, melhorar algumas coisas, até que eu cheguei numa ideia onde algumas pessoas esquecem dos seus parentes. Então tem um grupo de pessoas que são chamados de esquecidos, né? Então eu estou trabalhando com essa ideia. Ela tem uma pegada meio realismo fantástico, que é coisas estranhas ou absurdas acontecendo sem que exista muita justificativa. Estou ainda articulando isso. A princípio eu estava trabalhando num personagem principal que se chama Maurício. Ele é justamente uma dessas pessoas que volta da guerra e os seus parentes se esquecem dele. Ele era o personagem principal, só que eu tive a necessidade de alterar. Ele ainda continua sendo um personagem importante, mas eu inseri um outro personagem, na verdade uma personagem feminina, que é a personagem principal. Bom, o nome dela é Carmela. Quando ela era pequena, ela foi vendida pelo pai porque ela tem um poder mágico, da qual ela consegue tirar a vida das pessoas a partir do que ela fala. Ela joga maldição na pessoa e a pessoa morre. A pessoa que compra ela, a princípio se mostra um bom cuidador e ele faz ela matar algumas pessoas, justificando para Carmela que ela tá fazendo isso pro bem, né? Ele fala que ela mata pessoas que merecem morrer. Só que depois ela descobre que na verdade ela é só uma arma. Ela descobre que esse cuidador dela recebe dinheiro para que ele mate as pessoas usando a Carmela como uma espécie de arma. Ela foge de casa prometendo para ela mesma que nunca mais ia usar esse dom para matar as pessoas. Só que é justamente nesse momento que ela foge de casa que acontece um fenômeno celestial, da qual eu não vou contar aqui, mas acontece uma coisa no céu. Só que é justamente nesse momento onde ocorre esse processo da qual algumas pessoas são esquecidas pelos parentes. E a Carmela passa a ser uma dessas esquecidas. A partir daí, a sociedade se torna um caos e começam a surgir alguns líderes espirituais. Um desses líderes espirituais é a Dona Nazaré. A Carmela se encontra com a Dona Nazaré e o Maurício também se encontra com a Dona Nazaré. E ela é uma espécie de mentora espiritual, ela promete desenvolver a espiritualidade das pessoas. Ela vê no Maurício alguém que tem a capacidade, segundo ela, de conversar com a natureza e a partir daí extrair conhecimentos e conselho. Uma outra coisa vem ocorrendo paralelo a isso é que muitas pessoas desenvolveram uma doença que a pessoa simplesmente dorme, ela adormece e não acorda mais. E como a Nazaré se transforma numa mentora espiritual, ela promete para o Maurício que ele tem a capacidade de conversar com a natureza e a partir daí extrair conselhos. Segundo ela, esses conselhos da natureza vão ajudar o Maurício a achar cura para essas pessoas. Uma questão importante que eu trabalhei no Maurício é a personalidade dele. Ele tem uma certa raiva reprimida com relação à mãe e o pai dele. A mãe dele, quando ele nasceu, ela ficou doente e ela sempre usou isso como forma de manipular ele, né? Como forma de acusar ele. Ah, quando você nasceu eu fiquei doente, e ele se sente culpado. E ele sempre teve o desejo de conseguir dinheiro para curar a mãe dele. Só que eles eram de uma família pobre e nunca conseguiu isso. O pai dele havia abandonado, depois de mais velho ele encontra o pai dele, só que o pai dele é um idiota, enfim, tô resumindo bem, o pai dele é um babaca e ele desenvolve raiva pelo pai dele a princípio. Só que antes da Dona Nazaré desenvolver no Maurício o dom de conversar com a natureza, ela faz uma espécie de regressão na qual o Maurício volta a algumas situações no passado, situações com a mãe e com o pai, e ele descobre que na verdade ele tem um ódio profundo pelos dois e que ele deseja matar os dois. A Dona Nazaré, na verdade, ela não reprime esse ódio, na verdade ela incentiva. Tem toda uma questão de vingança na forma com que a Dona Nazaré ela trata os seus pupilos, ela desenvolve o rancor e o ódio das pessoas para que elas possam desenvolver os seus dons.
A Carmela também conhece a Dona Nazaré. A princípio ela vai se negar a desenvolver o seu dom, porque ela não quer mais usar isso. Enfim, a história vai longe. Na verdade, eu tô nesse ponto, tô justamente nesse ponto que eu parei aqui com vocês. Eu ainda não sei exatamente como que eu vou concluir essa história, ainda vou rascunhar alguns finais, ainda vou mexer em algumas coisas, mas basicamente é isso. Meu processo de escrita é esse. Eu trabalho muito com a ideia de não planejar tanto. Eu planejo um pouquinho da história, escrevo algumas coisas à mão planejando, mas eu vou deixando as ideias acontecerem. Uma outra coisa que também faz parte do meu processo de escrita é um método, vamos dizer assim, que eu encontrei, que eu acho que me dá mais ideias e que eu consigo pensar em mais coisas e escrever com mais tranquilidade. Que é o seguinte: primeiro eu escrevo algumas páginas à mão, sim, eu escrevo à mão e eu acho que escrevendo à mão eu tenho mais ideias, eu escrevo com mais liberdade, eu acho mais prazeroso. E depois eu passo isso que eu escrevi à mão para o computador já fazendo uma pré-revisão. Lógico, eu procuro não acumular muitas páginas à mão para depois não ficar mais difícil passar para o computador. Em 2023 eu vou publicar um outro livro chamado Festa Fúnebre, e é isso, conforme eu for desenvolvendo o livro eu vou gravando vídeos, ainda vou gravar vídeos sobre a peça que eu estou escrevendo atualmente. Se você gostou, dá um like, se você é novo no canal, se inscreva. Obrigado pela paciência de todos e até a próxima.